Olá, gratidão. E a pergunta aqui é qual que é a principal diferença, né? Como é que a gente consegue diferenciar um planeta que está vivendo sobre leis materiais físicas, né? Então, os seres que vivem sob leis materiais físicas, para um planeta evolutivo, né? Que é a principal mudança que vai acontecer no planeta Terra, que já está acontecendo com a transição planetária. Então, nós estamos transitando de um planeta que vivia sob uma vida comum, humana, vamos chamar assim, né? Uma vida física, voltada para as coisas do dia a dia, mais voltada para o externo do que para o interno, para uma vida evolutiva. Então é uma mudança bastante grande, né? E começa principalmente em função do nosso próprio processo de transformação. Então a forma de você perceber aonde você está, né? Nesse momento, se você está ainda muito na questão material física, ou se você já está percebendo que parte de você já está buscando algo mais, um impulso maior, né, de sair de uma vida comum e de passar a viver num nível mais elevado, uma forma de vida mais integrada, essa é a principal diferença. Então, numa vida comum, material, nós estamos totalmente focados naquele dia a dia de fazer as coisas materialmente, até o trabalho em si, ele é totalmente, muito mais focado no intelecto. Então ele é 100% da vida é intelectual e com o livre-arbítrio, né? Então, fim de semana eu vou fazer determinada coisa, e eu vou fazendo coisinhas separadas, e essas coisas acabam não me trazendo uma satisfação, uma percepção de que eu estou crescendo e progredindo. Porque elas são todas como coisinhas, pecinhas que eu vou buscando lá fora alguma coisa para preencher aquilo que ainda não despertou dentro. Então, a transição planetária, ela leva o ser ao despertar dentro, ao seu próprio despertar, para perceber que existe um mundo interno, né? Que existe uma realidade muito maior do que aquela que ele vive buscando lá fora. Então, a principal mudança está nessa percepção que é consciente mesmo. Então, o ser começa a ficar de saco cheio, vamos chamar assim, né? De ficar vivendo a mesma coisa. Ele fala, não, mas tá, ele vai na pizzaria, depois ele vai não sei aonde, e ele começa a viver só em função dessas coisinhas, num nível de diálogos, de conversas extremamente superficiais, né? Como a gente chama, uma vida de superfície, e isso começa a ficar realmente muito pouco, né? Então, quando o ser já vem imbuído desse impulso, de não, isso aqui está muito pouco, ele já começa por si só a buscar outros elementos para ele começar esse processo de expansão de consciência que a gente chama. Então você pode expandir a consciência numa palestra, por exemplo, né? No meu caso aconteceu isso, uma palestra de meia hora, e aquilo me trouxe um insight gigante que onde eu comecei há muitos anos atrás o meu processo de expansão. Então para conseguir essa percepção do que está acontecendo no planeta, você precisa estar mergulhado naquilo que realmente o seu ser interno, a sua percepção interna está te levando. Então, se você não buscar autoconhecimento, não estiver envolvido em atividades que façam você aumentar sua percepção, sua criatividade, e todos esses movimentos que são muito mais internos do que externos, a consciência ela não se alarga. Então, a principal diferença entre um planeta que vive essa vidinha, né, de 100% voltada para o intelectual, né? Atividades intelectuais são atividades da mente que você vai lá, escreve alguma coisa, faz alguma coisa, você está sempre buscando fazer algo, mas algo que não te
não faz com que você perceba a grandiosidade do seu ser, né? Então, seu ser continua ficando muito preso aqui. Já numa vida evolutiva, você entra num processo onde as leis são outras. Então, a primeira coisa é as leis materiais físicas, elas existem, né? Estão dentro do planeta Terra, precisam ser cumpridas, porém elas estão sendo modificadas. Então, o que está entrando agora, né? Com a nova energia e com essa questão da energia crística, do amor, sabedoria, está trazendo leis do amor. Então, a lei do amor é uma lei universal que está presente no cosmos, em todos os planetas, né? Então, essa lei permite que o ser expanda o seu mundo, porque ele vai se unir, em primeiro lugar, ele vai unir o seu próprio ser, né? As suas próprias partes, a sua própria percepção de si mesmo. Então, a lei evolutiva, ela entra numa outra forma de vida, que é uma vida onde você não tem esses espaços, você não vive dentro do espaço-tempo cronológico linear. Novamente, você passa por um processo de verticalização, de elevação de consciência. Então, quanto mais você expande, mais você eleva a frequência. Quanto mais você eleva a frequência, você começa a perceber mais elementos da vida em si, né? E mais formas de você se expressar também. Então, você precisa manifestar o seu ser. Você precisa manifestar a sua essência. Então, para manifestar quem você é, não se esqueça que nós não estamos aqui para manifestar o que o outro quer que você seja. Nós estamos aqui para manifestar quem somos. Então, para que isso aconteça, nós temos que estar dentro de uma lei que permita. Então, por milhares de anos, a lei material física que regeu esse planeta e que colocou as pessoas como para baixo, né? Ou seja, fez com que elas se tornassem cada vez menos do que elas são, estão agora se elevando com uma lei evolutiva, uma lei que justamente puxa aquela essência da pessoa, retira aquela pessoa, resgata aquela alma, resgate, né, que é a grande operação que acontece no momento no planeta, que é resgatar essas almas que estão lá, de alguma maneira ignoraram isso ou que elas não perceberam isso e que estão precisando de ajuda para viver a vida que elas realmente vieram viver. Então, a lei evolutiva, ela não permite que uma pessoa fique ali. A lei evolutiva leva a pessoa a estados e níveis de consciência cada vez mais amplos de si mesmo, onde ela vai desenvolver essas atividades que normalmente o que ela faz dentro de uma lei evolutiva repercute para o planeta como um todo. Então, as atividades, elas começam a ficar integradas. O que eu emano aqui, que está coligado a egrégora, a grupos, etc., e a consciências que nos auxiliam, impacta tudo que está coligado a essas outras e assim sucessivamente. Então, essas pessoas começam a se coligar, esses instrumentos, né? Nós, como instrumentos, começamos a nos coligar com outras pessoas, e aí os temas começam a se desenrolar e as coisas começam a funcionar. Então, o grande objetivo da lei evolutiva e da transição planetária é levar o planeta para uma unidade, uma unificação. Então, para que o planeta possa se unir, né, e que todas as coisas funcionem de verdade, os seres humanos precisam fazer o seu trabalho individual. Por quê? Porque ainda existe a lei do livre-arbítrio. Mas o que vai acontecer a partir do momento em que a lei evolutiva, vamos imaginar que a transição está chegando no fim, então isso, né, praticamente vai estar consolidado. Então, estar consolidado significa que nós começaremos a perceber essas leis evolutivas e passaremos a vivê-las. Então, nós vamos caminhar de acordo a essas leis evolutivas e não mais em função das leis materiais físicas ou de lei do karma, essas coisas, né, de ação, reação.
Por quê? Porque um ser consciente ele não reage mais, o ser consciente ele responde. Então ele pode ter uma situação desafiadora, mas ele vai responder àquela situação. E ele sempre vai utilizar como base, a partir do seu próprio autoconhecimento, da sua própria autotransformação, ele vai usar como base a lei evolutiva que está transitando por ele. Então, dentro da lei evolutiva, ele vai ter como norte o amor incondicional para solucionar qualquer desafio. Agora, quando um planeta já está funcionando dentro das leis evolutivas, não existe mais dualidade. Porque os seres estão, as mônadas, né, os seres estão despertos. O que é um planeta evolutivo? É um planeta de pessoas, de seres que despertaram a consciência para a realidade de que eles são responsáveis, autorresponsabilidade, pelo planeta em que eles vivem. Então eles vão desempenhar todas as suas atividades com amor, com carinho, com vontade, entendeu? E as soluções vão aparecer, por quê? Porque eles estão imbuídos dessas energias, dessas vibrações, e disponíveis para encontrar as soluções. Então todas as soluções aparecem no momento em que você está disponível para elas. E você começa a trabalhá-las. Então, o processo evolutivo ele é fantástico porque ele é uma espiral ascendente, ele é contínuo. Então, ele não acaba, não é que eu terminei aqui e acabou. Não existe. A energia que vai passando por você vai te levando para outra coisa, depois para outra percepção, para outro estudo. Aí você aplica um estudo, você pode... E aí você vai descobrindo tecnologias. Você pode entrar em determinadas áreas que naquele momento são mais interessantes, que fazem parte do teu plano do teu próprio plano evolutivo, né, do ser que você veio ser nesse momento do planeta, e você vai se aprofundando naquilo e você vai se desenvolvendo. Então não é uma diferente da lei material física, onde o ser fica intelectualmente escrevendo artigos, por exemplo. Então ele vai lá na universidade. São milhares, né, como a gente vê, são milhares de artigos científicos que a grande maioria deles, isso também foi o meu questionamento, né, durante muito tempo, eles não têm aplicação prática. Então você está acumulando um monte de coisas, mas o planeta continua numa situação desastrosa, né? Então, quer dizer, eu estou escrevendo milhares de artigos científicos, mas ainda não encontraram a solução, né? E a natureza está toda destruída. Como é que pode funcionar algo assim? Então, dentro de um planeta evolutivo, um ciclo evolutivo, não existe você vai escrever um artigo e depois você vai ver, e depois você vai aplicar. Não existe esse monte de processos que são, na verdade, processos mentais. O que existe é você perceber uma solução e manifestá-la. Ou seja, num curto espaço de tempo, obviamente que se envolve grupos, né, que estão trabalhando esse tema, eles vão, em conjunto, chegar a determinadas ideias e soluções. Mas a rapidez entre você identificar um problema e encontrar uma solução é muito mais ágil, né? Então os processos eles são muito mais curtos. Por quê? Porque a consciência está muito mais ampla. Então, a parte do cérebro, toda a parte do mecanismo onde trabalhamos, né, para encontrar soluções, ela tem muito mais luz, né? Por isso que a gente fala, tem uma frequência mais elevada, te traz mais luz e você encontra determinados pontos, determinadas soluções que você não via antes. Então, você não precisa escrever 200 páginas de alguma coisa para depois ver o que vai fazer com elas, né? Então esse era um processo intelectual da humanidade que ficou preso, né? Então as universidades, que é um ponto muito delicado, elas vão passar por um período também onde elas vão ter que rever toda essa forma de trabalhar. Porque dentro de um processo evolutivo, você tem que transcender essa mente analítica. Você tem que ter uma capacidade de abstração, você tem que desenvolver a capacidade de percepção
e de romper com essa mente fragmentada e lógica, para você conseguir realmente chegar numa frequência, né, numa consciência que capte a solução e ela seja implantada rapidamente, porque não há mais tempo, né, para aguardar um planeta que está fazendo experiências que continuam destruindo o meio ambiente e os reinos e tudo mais. Então o planeta que muda, a principal mudança é saímos de experiências que na grande maioria são repetitivas, né? Estamos fazendo as mesmas experiências durante anos e anos e anos, e passamos para trabalhar uma evolução onde o planeta tem que estar em harmonia, embasado na lei do amor, porque assim, o planeta Terra, se ele não desenvolve, ele precisa se desenvolver, ele precisa evoluir. Se ele não atende a esse, digamos, cronograma cósmico, né? Não vou chamar cronograma porque é linear, né? Mas se ele não atende a esse plano cósmico, ele impacta os outros planetas. Por quê? Porque nesse momento, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, o planeta Terra está passando por esse processo, mas os outros também estão. E o cosmos também está. Então, tudo se movimenta ao mesmo tempo. Então, se aqui a coisa não funciona, por isso veio toda essa intervenção, vamos chamar assim, né, do alto, toda a confederação, federação galáctica, leis superiores, consciências, mestres ascensos e tudo mais. Por quê? Porque se não acontecesse uma intervenção dessa, a evolução nunca chegaria, porque as pessoas continuariam naquele intelecto, continuariam escrevendo os artigos e buscando as soluções pela via física material e desconsiderando o mundo invisível, desconsiderando que existe consciência, desconsiderando que existe energia atuando em todos os campos, né, o tempo todo. Então, essa principal mudança leva e eleva todos os seres para perceberem uma realidade mais ampla. E quando isso acontece, aí sim, quanto a maior quantidade de pessoas, né, quanto mais pessoas despertarem essa consciência, mais rápido o processo evolutivo acontece. Por quê? Porque você precisa de uma massa crítica suficiente para que a mudança desça, vamos dizer assim, né? Então, a quinta dimensão, para que ela se manifeste na realidade que a gente está vivendo, ou seja, começar a caminhar numa cidade de quinta dimensão, onde aquilo que eu estou vivendo internamente, eu estou vivendo externamente, e tudo está em linha, precisa que mais seres, mais pessoas compartilhem dessa consciência, porém a partir do seu próprio despertar, né? Porque não é uma coisa que eu obrigo ninguém e que não podemos obrigar ninguém e que também não é feito de fora para dentro, mas de dentro para fora. E aí sim, teremos então uma outra realidade muito mais integrada, muito mais simplificada, mas que exige um movimento nosso, contínuo e constante, de captação de impulso, né? Porque a gente, basicamente a gente está trabalhando com uma energia multidimensional, uma energia que vem, né, de outras dimensões, uma energia espiritual, podemos chamar assim, né? E essa energia, ela é colocada em ação para a realização do plano de evolução da humanidade. Então essas ações conscientes é que vão trazer essa energia para o campo físico e de repente você começa a mudar a realidade física. Então, uma série de coisas que não serão mais necessárias, elas simplesmente vão se dissolver, porque não vai ter ninguém mais validando aquilo, porque aquilo já não serve mais para aquele momento da vida. Então, a lei evolutiva, ela vai entrar, ela entra e ela começa a operar
E aí não é mais uma coisa linear, mas são ciclos. Então você termina um ciclo, você percebe um ciclo, você vai para outro, aí você vai para outro, sempre ciclos de evolução que você vai passando, que você vai se trabalhando, que você vai manifestando, né? E a vida vai se tornando mais integrada. Então você vai se unir com os outros vão deixar de ser outros, porque aí você começa a perceber que tudo está integrado, os reinos estão integrados, e você começa a ter se unificar, né? Que a gente chama de se unir com a fonte, com aquilo que te criou. Então é bastante diferente, exige de nós a vontade, né? Então a gente tem que manter essa chama acesa, ou seja, a gente não pode falar, não, mas será, né? A gente não pode ter esse tipo de diálogo interno, a gente não pode ter esse tipo de, porque isso é uma quebra vibracional, uma quebra energética. Você tem que manter essa vontade, manter essa decisão na sua consciência, e quando você mantém essa decisão na sua consciência, ela te sinaliza imediatamente algo que você já pode, um passo que você já pode dar na sequência, né? Então não deixe se você estiver passando esse processo, porque todos nós estamos transitando, né? Esse mundo, então a gente ainda tem coisas para ir resolvendo, coisas de terceira dimensão, enfim, a gente não desprezar, ao contrário, a gente trazer essas coisas, integrar essas coisas. Porque, na verdade, nenhuma realidade desaparece. Ela só passa a ser integrada, ela passa a ser unida, né? Então, por exemplo, a terceira dimensão está mais voltada para a personalidade, para o ego. Então, aquelas tarefas são do ego. Então, o que você vai fazer? Ela vai, com o despertar da consciência, ou da alma, né, como os seres humanos falam, essa alma vai absorver essa personalidade. Então essa alma, quando ela desperta, a energia da alma é muito mais elevada, está numa frequência muito maior do que aquela personalidade. Então ela fala, minha filha, para de andar em círculos aí, vem para cá, né? Então o trabalho que a alma faz é acolher aquela personalidade e elevá-la. Então você passa, não que você vai jogar fora toda a sua maneira de ser, não é isso. Tem muita coisa útil, né? Isso aqui é legal. Mas aquilo vai ficar melhor. Por quê? Porque a alma vai te trazer uma energia, da vontade de fazer, de melhorar, de aperfeiçoar. E isso vai expandir o seu mundo físico, né? Então, esse movimento começa a acontecer até que vai chegando em outros núcleos mais profundos e tudo vai sendo absorvido. Até que chega um ponto do ser, né, que a gente chama o avatar, né? O avatar, porque todos nós estamos em avatares, mas os nossos avatares, nada está pronto, né? Você está sempre se aperfeiçoando, sempre melhorando, sempre evoluindo, né? Então, por mais que a gente perceba, né, como experiências que eu tive, muito significativas de quinta dimensão, eu falei, não vou sair daqui, porque estava fantástico, eu não posso nem me mexer, porque a experiência era espetacular. Mas o nosso avatar ainda está transitando por esse mundo, né, que está sendo agora modificado na terceira dimensão, e a gente não pode desprezar nada, nós temos que agradecer. Nós passamos determinadas coisas que foram necessárias para o nosso aprendizado, mas tem outras muito melhores e que a gente tem que abrir espaço. Então o importante é que nessa terceira você faça o seu dever de casa, deixe ela redondinha, vamos chamar assim, e você abre espaço para viver essa nova terra que está aí nascendo e que só tem coisas maravilhosas. Por quê? Porque é o fim da dualidade, é o fim do conflito, é o fim de achar que o outro é o culpado. Então todas essas energias, elas vão sendo transmutadas, né? Então você vai fazendo o seu dever e vai transmutando tudo isso e você passa a ter uma energia
principal, que é a energia da vontade e a energia do amor. Do amor, da sabedoria para resolver as coisas e da leveza. Então, você criar alguma coisa é muito mais leve, né? Então, você está lá, eu estava hoje, acordei, senti vários cachorrinhos, assim, foi uma sensação maravilhosa. E aí eu saí na rua, 2 cachorrinhos começaram a pular em cima de mim. E eu falei, meu Deus, que delícia isso aqui. E é mais ou menos assim que acontece, né? As cocriações que a gente chama, é mais ou menos assim, né? Então, eu sempre amei o mundo dos cachorros, né? E aí, aqueles do ver um, vai ver o outro, né? Falei, meu Deus, eu não fiz nada, eu simplesmente senti aquilo, né? Eu acordei, senti aqueles cachorros, foi uma sensação genuína, né? Como se eles estivessem ali. E eu saí e imediatamente tinha 2 cachorros fazendo festa e é uma alegria. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, porque essa é a percepção que eu tive também de experiências que eu tive, né? Experiências internas, evidentemente, mas muito reais. Então, eu te falo que é justamente isso. Porque é real, né? Você está vivendo, o que você está vivendo dentro, você tem que viver fora, não existe, não tem como você não viver. Aquilo que você é tem que se manifestar no seu mundo, né? Então, às vezes a gente acha, até aproveitando a lei da manifestação, né? O que é a lei da manifestação? A lei da manifestação, você não precisa, as pessoas falam, não, eu comprei um curso, né? Para conseguir cocriar as coisas, né? As pessoas ficavam presas na mente, fazendo técnicas, fazendo métodos. Tanto que eu fiz até o meu primeiro vídeo, né? Que comecei agora a transmitir aqui as informações, né? Depois do nosso longo trabalho em silêncio. E aí, o que as pessoas fazem? Compram métodos, fazem tudo isso. E eu disse que aqui, né? Eu falei que nossa egrégora não pratica métodos, não vai utilizar, você não vai ver nenhuma lousa aqui. Pode até acontecer, sinalizar alguma coisa, né? Tipo assim, né? Um sinal que você vai entender rapidamente, mas nada de diagramas, métodos, porque isso tudo está na mente. Então as pessoas ficam na mente e elas não vão fazer a experiência. Então a cocriação é justamente isso. A lei da manifestação, você não precisa aquela sensação de que você tem que fazer um esforço gigante para atrair aquela coisa, né? Então, meu Deus, eu quero... é como se eu dissesse, eu quero agora, eu adoraria ter um cachorrinho e tal. Você está... Veja como você está distante fazendo isso, né? Ai, meu Deus... Agora sente, né? Vive esse cachorro, vive essa experiência. Coloca ele no colo. Foi mais ou menos o que aconteceu. Só que isso não aconteceu porque eu fiz essa experiência propositalmente. Não. Então entenda, essa também é uma grande diferença, vamos chamar assim. É o nosso espírito, né? Então a consciência fez essa experiência. Então ela de alguma maneira está me entregando algo. Entende? Então ela está te levando a algo. Então ela fez essa experiência e para ela mostrar para você, olha, né? O teu espírito nunca vai te abandonar, ele sempre vai te ajudar a te manter feliz, né? Independente das circunstâncias que a pessoa esteja vivendo. Então esse é o importante, né? Porque a gente está vivendo a vida no espírito, entre aspas, né? Sobre a matéria. Então nós estamos trazendo um mundo imaterial da energia, percebendo a energia e a partir dela nós estamos manifestando na forma. Então esse é o Criador, né? O Criador, ele pega a energia e transforma em alguma coisa bonita e bela. O Criador nunca vai pegar e vai transformar aquilo numa coisa horrível. Quem faz isso? Quem faz isso normalmente é o ego desenfreado que fala, não, porque eu quero isso, quero aquilo. E ele começa a bagunçar toda a mente e as manifestações dele vão ser as mais bagunçadas possíveis, né? Então, a primeira coisa é a clareza mental e a segunda é a vivência, a sensação. Você viver aquilo, você vive aquilo como uma realidade.
Então, aquilo só pode se manifestar no seu mundo. Né? Por quê? Porque é uma lei. É a lei da manifestação que está atrelada à lei da atração. E essa lei não tem esforço, não tem... eu tenho que ir lá carregar. Se você está fazendo esforço, você está impedindo que aquilo se manifeste. Né? Então, essa grande mudança também para as leis evolutivas, acontece isso. A lei material física, ela impõe que não, você tem 50 passos, 500 coisas, você não é merecedor, aquilo ali, não sei, já te coloca lá embaixo, né? Já te coloca lá embaixo. Você chega numa loja, o cara fala, não, isso aqui custa tanto, 10 vezes, 50 vezes, sem juros. Aí outro fala, não, é com juros, outro não sei. Isso não é uma vida, isso é uma estupidez, né? Desculpe os termos, mas isso é não permitir que as pessoas consigam viver a vida de uma forma criativa, né? Porque isso a gente também pode criar, né? Então, outro dia também eu vi uma coisa, um preço, um número que foi dado por esse ser humano, mas sabe que daqui a pouco eu vou passar aqui, isso vai estar metade? E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Então, você tem que perceber que aquilo que está ali, os preços que estão ali, isso foi criado pelo homem, né? Isso não está dentro de uma lei evolutiva. Numa lei evolutiva, aquilo que você necessita tem que chegar até você. Você necessita, por exemplo, de um livro, né? Você necessita de uma informação. Ela tem que chegar para você. Você está dentro de um processo evolutivo, você acordou esse processo, está acordado, está dentro do seu contrato de alma, da sua consciência, aquilo vai ter que chegar. Assim como no meu caso, a minha origem. Tem todo um caminho, mas aquilo precisava chegar. Não tinha como não chegar. Então o caminho que você está fazendo e a informação que você precisa, as coisas que você precisa, os objetos, o que quer que seja, tem que chegar até você, porque isso se está dentro da lei evolutiva, evidentemente é necessário para você, não é um supérfluo, não é uma vaidade, digamos assim, mas mesmo assim, às vezes é uma coisa que você vai supérflua, mas você, é uma demanda do seu espírito, entende? Porque aquilo vai te trazer harmonia, é um objeto, é um cristal, né? Então acontece isso. Então vocês têm que estar aberto sempre, e essa é a grande diferença da lei material física e do mundo terceira dimensão para a lei evolutiva. Na lei evolutiva a própria energia, a sua própria energia vai sendo trabalhada para que você esteja disponível e aberto para receber. Porque você merece receber. E dentro da lei evolutiva você tem que receber. Por quê? Porque aquilo faz parte do que você está se desenvolvendo, né? Então essa é a diferença, as coisas funcionam, começam a funcionar, por quê? Porque são dentro de uma lei cósmica, de uma lei que o ser está servindo ao todo. Ele não está servindo a loja, ele não está servindo, né, aquela história, não está servindo a dois senhores, né? Ele está servindo a Deus, né? Ele está servindo ao todo, ele está servindo ao plano. Então, as coisas que são necessárias, elas têm que estar presentes no mundo dessa pessoa, desse ser. Então a gente vai transitando por essas leis, e quando a gente chegar num planeta que já estiver consolidado com as leis evolutivas, é o fim da dualidade, do desperdício, o fim da falta, o fim do conflito, o fim das guerras. E aí a gente vai estar basicamente imbuídos na lei do amor. Então é isso. Então evoluir é o caminho, obviamente, que cada um tem o direito de escolher por esse caminho ou não, né? Mas é um caminho que com toda certeza nos traz muita satisfação, muitos desafios também, né? Porque a gente é desafiado o tempo todo, mas por outro lado você vai começar a descobrir mais
E no fim você não está descobrindo nada além dela. Você está descobrindo mais esse desconhecido, né? As pessoas falam, ai meu Deus, né? Eu falava muito no curso que eu faço, o desconhecido, o desconhecido. E eu vi que as pessoas começaram a ficar com medo do desconhecido. Então eu mudei o diálogo e falei assim, mas o desconhecido nada mais é do que você conhecer mais de você mesmo, né? Daquilo que está dentro de você. Então por que você não quer conhecer mais de você mesmo? Qual é o problema, né? Mas é desconhecido. Você não pode se manter no mesmo ponto, você tem que avançar. E obviamente que você pode se deparar com coisas que você vai falar, meu Deus, e agora? E essa é a graça, né? Ou seja, se desafiar. Então não tenha medo de se desafiar. O desconhecido vai se tornar conhecido, e aí você vai falar, não, agora eu quero mais, né? E a gente vai chegar um momento que a gente vai começar a se elevar com os nossos irmãos estelares, e o desconhecido vai começar a aparecer. As naves que já brilhavam no céu durante muitos e muitos anos, elas vão começar a aterrissar. Então vamos ver o que vai dar nesse novo cenário da lei evolutiva e do planeta de quinta dimensão. Gratidão.